Bom, aqui com a minha amiga Elisa Pereira, muito obrigado pela sua presença, aí direto de Paraty, desse paraíso, né? Obrigada a você. E Hélice Mog, esse velho companheiro de muitas jornadas literárias e etíricas, né, por esse Rio de Janeiro. E hoje aqui a gente vai falar um pouco, né, do Drummond e aí dos sistemas tão recorrentes na obra dele. A gente vai falar um pouco sobre A Máquina do Mundo, que é esse poema, né, lá do livro Claro Enigma, que eu acho um livro que eu gosto muito, né? Esse e Rosa do Povo são dois livros que eu gosto bastante em Drummond. Eu queria só, para a gente começar essa nossa conversa, fazer uma pergunta comum para vocês dois. Os professores, acho que aqui de Itabira, estão querendo saber o que vocês diriam para um professor que estaria começando a usar obras de Drummond em sala de aula, né? E assim, qual a importância da poesia na educação hoje brasileira? Quem é que começa? Bom, eu acho que eu acho não, né? Eu saber do interesse dos professores em ensinar a obra de Drummond num processo de ensino e aprendizagem, eu acho fantástico, porque para além da poesia, no seu sentido de arte, no seu sentido de literatura, né? de um recurso literário, a poesia de Drummond tem uma dimensão humana, né? É uma poesia de construção humana, que constrói o outro, né? As suas angústias, as suas ironias, a sua tristeza, a sua seriedade. Eu acho que vai mexer, acho que os professores terão oportunidade de, para além de estudar a poesia e as competências de português que a poesia de Drummond nos traz, ela tem esse viés de preparar o sujeito para a humanidade, de despertar as emoções do sujeito. E o ensino e a utilização da poesia no ensino fundamental, eu acho que é outro ponto que merece muito destaque, principalmente com os novos escritores, que eles estão abordando temas muito atuais, né? Então, como eu costumo dizer, a vida está cheia de poesia, né? Como dizia Homero, onde está o amor? O amor está em tudo quanto é lugar, onde quer que você vá. E a poesia, ela está em todos os lugares. E esses meninos, essa juventude que está escrevendo, ele pega a poesia e transforma no poema com essa pulsão de vida que está nos rodeando. E assim era com o Drummond. Então, mas uma coisa é essa geração que está aprendendo a escrever, tem uma outra dimensão, o mundo é outro. Né? O mundo é outro. Nós estamos numa mesa de legado. Drummond nos deixou legado, mas as leituras desses legados hoje são muito diversas. E eu acho que é fantástico poder iniciar o processo de formação dessas crianças e desses adolescentes, se aprofundando na poesia de Carlos Drummond de Andrade em Itabira. Maravilha. Eu me lembro um pouco, Semog, de quando eu era estudante do ensino básico, né? E as professoras faziam com que a gente lesse em voz alta. Então, eu era muito acanhado, muito tímido, eu não sei, acho que as duas coisas ao mesmo tempo. E parece que ela me achava ali eu sempre sentava lá atrás, né? E parece que ela me achava lá com aquele dedinho dela e me chamava para falar uma poesia ou ler algum trecho, né? E eu, muito novo, né? Eu comecei a ler muita coisa muito novo, né? E eu sabia o Ateneu de cor, por exemplo, que eu li, gostava tanto daquele livro que eu lia tanto ele, não sabia ele de cor. Elisa, e você? Bom, gente, que bom estar aqui. Mais uma vez quero agradecer o convite. Prazer imenso estar aqui com vocês. Eu acho fundamental também, né? A gente está vivendo um momento de mundo, né? Onde os valores estão bem truncados, né? E
para quem está hoje à frente na escola, né, os professores, tem sido desafiador. Eu tenho estado, às vezes, né, fazendo algum trabalho assim paralelo dentro da escola, e eu percebo que é um desafio para os professores em todos os sentidos, tá sempre ali competindo com várias coisas, inclusive hoje a internet e o celular, né? Então, eu acho que o trabalho, né, primeiro vou falar da poesia, eu acho que trabalhar poesia dentro da escola, eu acho que pode ser um trabalho de resgate, de resgatar esse adolescente, essa criança, esse jovem, resgatar a atenção deles, digamos assim, e também trabalhar a sensibilidade, né, porque eu acho que a poesia, ela causa isso, né, ela traz te coloca nesse lugar, né, de te focar, de trabalhar o seu sensível. Eu acessei muito pouca leitura na minha infância, mas eu não me esqueço dos primeiros poemas que eu li em livro didático, nunca esqueci. E um deles, que inclusive o Emicida gravou, né, ficou muito gravado na minha mente, que é Ismália, né? Nossa, como eu lia aquele poema. Então, assim, são coisas... Afonso Guimarães. São coisas que marcam sua infância e te cativa, né? Te prende, digamos assim. Em relação a Drummond, eu acho que... Eu ouvi isso ontem e eu achei muito interessante, né? Para além da questão da poesia, da filosofia, tem um contexto sempre, né? Que é uma crítica política, social, né? Está sempre ali transitando também dentro da obra dele, dentro da poesia dele. E isso também é importante, né? Da gente aprender a ler o mundo através, né, dessa obra. Porque é uma obra que está lá atrás, mas se você ler, está atualíssimo, né? Está super atualizado. Drummond poderia estar escrevendo muitos poemas que ele escreveu lá hoje, agora, né? Então está super atual. Então acho que fazer essa leitura, né, esse resgate, aprofundar nessa obra que, no caso dos professores de Itabira, principalmente, né, que é falar de um legado que é da cidade, acho importantíssimo, acho fundamental, sabe? Né, e a gente está falando também de legado, é importante eles saberem desse legado, que o cara foi um gigante, né, e saiu ali de Itabira, né? Então, eu acho que é fundamental, eu acho maravilhoso que se aprofunde isso. Deveria virar política pública lá em Itabira. Só uma questão, desculpe, só uma questão que eu queria retomar. Quando eu falei que o amor estava em todo lugar, na feira, no teatro, não foi Homero, foi Ovídio. Eu estava lendo Homero ontem, né, mas foi Ovídio quem disse que onde está o amor? O amor está em todo lugar. E, por isso a gente... Nada mais drummondiano do que o vídeo, viu? Não é? Não, que é muito interessante, né, Elisa e Semog, né? Que essa coisa da poesia do Drummond, porque ele não se achava um poeta maior, né? Tinha esse negócio dele, né? Essa humildade do Drummond, né? E, assim, quem conheceu o Drummond, conviveu com ele, eu olhava ele assim, ele falava muito pouco, falava baixo, então ele andava na rua em passo assim, muito, sabe, curtinho, assim, bem devagar, então aquele corpo magro, né, já do final da vida. Drummond morreu em 17 de agosto de 1987, né, mas assim, como você estava falando, Elisa, dessa questão de como as tecnologias, né, às vezes dispersam muito, elas podem vir para o bem e para o mal, né? Sim. E a máquina do mundo, quer dizer, sugere essa coisa, né, da tecnologia, né? A gente pensa aí, como os alunos hoje, você entra numa condução, sei lá, um metrô, mesmo um avião e tal, e as pessoas estão lá todas com o celular na mão, de alguma maneira, ninguém está com o livro na mão, um ou outro ali você vê lendo alguma coisa, né? E o quanto, né, Drummond, né, que nasceu em 1902, né, quanto, quer dizer, você passa por um processo, assim, sabe? Ou seja, Drummond vem do cometa Halley, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, da pandemia, da gripe espanhola, né? Enfim,
sabe? São muitas questões, né? E isso está tudo ali na obra do Drummond, né? Quer dizer, essa máquina do mundo, né, que vai moendo a gente de alguma maneira, né? Quer dizer, engolindo, né? A gente vê um pouco agora na pandemia, né? Quer dizer, o quanto a ciência, né? Ou seja, utilizou dessas ferramentas tecnológicas para imediatamente criar uma vacina, né, que pudesse aplacar um pouco disso, né? Quer dizer, como vocês veem um pouco dessa questão da modernidade, né? Quer dizer, ou seja, no sentido da comunicação, Semog, cada um está indo no lugar. Você está em Nova Iguaçu, Elisa está em Paraty, né? O quanto isso liga, isso funciona também para a questão do fazer poético, do fazer literário, da poesia? Com certeza. Eu acho que a modernidade ela é inevitável, irrefutável e onisciente e onipresente, né? Então, nós vamos ter, com essas tecnologias, com essas muitas tecnologias, possibilidade de progressos imensos. A questão é como essas tecnologias, ou os benefícios dessas tecnologias, são redistribuídas e o quanto há de maligno nela também, né? Cada vez que você põe um dado num dado teu, preenche um formulário teu, aquilo vai para centenas de pessoas, né? Você assina faz um seguro, daqui a pouco você está recebendo solicitação de crédito, oferta de crédito, oferta de não sei o quê, de 20, 30 instituições diferentes. Então, esse é um problema. Agora, com relação às crianças, e eu tenho escutado muito que o celular afasta a criança do aprendizado, depende de como o aprendizado está sendo dado, né? Se você tem um processo de desvalorização total do professor, se você tem um avanço, se você faz conquistas, por exemplo, com o ECA, né? Mas não se consegue aplicar o ECA, porque as pessoas não conhecem o ECA como um instrumento de direito e não como um instrumento de repressão ou não vai dar certo. Então, eu acho que quanto mais essas tecnologias se aproximarem das crianças, mais elas vão aprender. Agora, o que você não pode... O meu filho, por exemplo, né, quando ele estava fazendo o segundo grau, era um tal de IBZ, X, TT. Eu falava, mas que idioma é esse, cara? O problema é que lá em casa tinha que ler, tinha que escrever, né? E leu, escreveu errado, faz umas 5 frases com essa palavra que você escreveu errado. Conclusão, ele passou com 17 anos para a UERJ e o que segurou mesmo foi a redação, né? Então, essa coisa do acompanhamento dos pais e a formação de um professor, porque o professor tem que ter uma formação continuada que lhe permita acesso a essas tecnologias. O que nós vimos durante a pandemia, por exemplo, é uma massa de pobres na escola pública, uma massa de pessoas despossuídas na escola pública que não tiveram acesso à informação. Porque mesmo que o Estado, que a Secretaria de Educação do Estado ou do município disponibilize as ferramentas, o telefone que tem em casa é da mãe que sai para trabalhar 5 horas da manhã. Ou do pai que sai para trabalhar 5 horas da manhã. Então, sobra o sábado e domingo, quando há uma tolerância, uma compreensão para a criança ter acesso a essas informações escolares. Então, é inevitável, não ter retorno e funciona mesmo na medida do capital. O capital é o grande senhor da tal aldeia global dos anos 80 e anos 90, né? O capital é o grande senhor disso. E se a gente não conseguir forma de redistribuir essa tecnologia para pessoas que estão fora... eu não gosto de chamar de Brasil profundo, porque o Brasil profundo é aqui mesmo, em Nova Iguaçu, Caxias, Paraty também tem um Brasil profundo. Então, se a gente não encontrar meios de redistribuir essas coisas, o acesso vai ficar cada vez mais difícil. E esse sujeito jovem, fora dessa tecnologia, ele está praticamente banido do mercado de trabalho. Então, o papel da escola é fundamental. Agora, aprendermos a como redistribuir
essa capacidade de produzir informação e as tecnologias e a aparelhagem que ela requer, esse é um nó que a gente tem aí de longo prazo. E não dá para ser de longo prazo, porque daqui a pouco esse garoto está com 20, 22 anos, já era. É fato. É isso, Elisa? Eu concordo plenamente aí com o Semog, e acho que também da formação, né, uma das coisas que ele falou no início da pandemia que aconteceu, e muitas vezes quem tinha, né, acesso, tinha lá a ferramenta, mas o professor, na verdade, estava muito aquém do próprio aluno, porque por muito tempo, inclusive tem uma escritora que falou sobre isso, esqueci o sobrenome dela agora, mas ela é mineira, que falou que ela vinha batendo nessa tecla há muito tempo, que ela também é professora, porque as pessoas rechaçaram a tecnologia por muito tempo na escola. E aí, quando veio a pandemia, os próprios professores não conseguiam, né? Aqui em Paraty, a gente teve uma organização social que abraçou a causa e deu uma formação para os professores, nas coisas básicas mesmo, porque, no fundo, os alunos estavam muito à frente deles, né? Então, assim, acho que essas duas coisas precisam andar juntas, né? E sem contar com a conscientização do uso, né? Porque uma coisa é o adulto, né? Outra coisa é uma criança de 8, 9 anos tendo acesso ilimitado numa rede de internet, né? Então, também tem essa questão a se tratar. Então, porque é muito grande, né? Como é a máquina do mundo, no fundo, né? É uma coisa muito grande. Então, assim, é o que o Semog falou, tem que ter o acompanhamento ali dos pais, tem que ter o acompanhamento dos professores, e que também não deixa de ser um desafio. Acompanhar como? Se esse pai e essa mãe saem de manhã cedo, tipo 5 da manhã, e volta 6, 7, 8, 9 horas da noite. Então, assim, a gente tem aí, sim, um abismo, né? Entre quem consegue acessar, acompanhar de uma forma saudável, etc. e tal, e quem vai aos trancos e barrancos e salva alguns, né? Tipo, é um abismo mesmo. Eu acho que a gente entendendo esse processo, Semog e Elisa, imagina, quer dizer, isso na época do Drummond, né? Ou seja, você não tinha as alternativas, estou falando na questão das alternativas, né? O processo hoje, você hoje compra um celular, sei lá, numa loja, ele já sai da loja velho, né? Ele é novo até a hora da venda, né? Já sai da loja, você já está pensando no outro, assim, que está mais moderno do que aquele, porque o cara que... Naquele vácuo você tirou o aparelho daquele né, estojo dele ali e bota um outro moderno ali. Aquele ali já passou. O código mostra, imagino, que tenha durado uns 50, 60 anos. Sim. O Telex, que esse nós pegamos, com certeza, deve ter durado uns 40 anos, né? Aí veio o e-mail, veio os celulares, e não tem. Eu chego, quando eu vou comprar um celular, eu procuro comprar ali numa faixa que dê para comprar à vista, né? Aí o cara me oferece: você não quer esse outro aqui de 8 mil reais? Aí passa 3 meses, já é velho de novo. Eu me lembro bem que eu fui comprar um relógio. Hoje eu não uso mais relógio, nada disso. Comprar um relógio, e aí custava tipo 280 reais o relógio que eu ia comprar. O cara falou assim: não, isso aqui, cara, é um pouquinho mais caro, 350 reais, ele vai até 100 metros de profundidade. Eu perguntei para ele: meu amigo, o que eu vou fazer com 100 metros de profundidade? Entendeu? E se eu chegar a 99 e o relógio parar lá embaixo, olha lá, chegou em 99, vou ter que provar para você que não chegou a 100 metros, enfim. Então, acho que eu passo um pouco por aí. Mas a Elisa queria falar alguma coisa. Não, eu estou fazendo um link aqui, né, porque Itabira, como o centro ali, né, do início da mineração, sim, e o minério como um material, né, tão necessário para produzir todas essas coisas, né, não deixa também de ser um legado, também não deixa de ser um legado que a gente ficou para a gente, né, a máquina do mundo, no fundo, né, que começou ali, né, que ele traz nesse poema,
e que se abriu ali, que depois virou toda essa estrutura que hoje a gente sabe que é a Vale, né, que virou uma gigante, e que continua, né, que também é um problema. Eu não estou na frente dessa militância, mas eu acompanho de longe, é um problema em Minas hoje, né, a questão das minas a céu aberto, que continua comendo ali, né, colonizando, Minas continua sendo colonizada, no fundo, né. 80% de ferro nas almas, né? 80% de ferro nas almas. Porque o Drummond, na verdade, o Drummond, ele chegou a dizer que ele saiu de Itabira, mas Itabira nunca saiu dele, né? Então, essa coisa do mineirês, assim, não o sotaque, né, do Drummond, que ele já não era tão forte, assim, o sotaque dele, mas, assim, como esse mineirês, só na figura do Drummond, né, tem umas coisas assim, que você olha para a pessoa, assim, essa pessoa é de tal lugar, né? Já sabe de onde ela veio, né? Tem uns tipos assim, né? Ele tinha uns traços de mineiro, né? Eu olhava assim, para ele, é um bom mineiro, é muito quietinho, mas no fundo aprontava tudo em poesia e tudo mais. Mas assim, Elisa está falando uma coisa muito interessante, né? Que, quer dizer, como esse processo, né, do Drummond, dessa formação do Drummond, que ele vai ali se engajando também na coisa política, né, e tinha muito disso, né, através da poesia ele se engajar nas questões políticas, né. Um livro que eu gosto muito dele, que eu estava falando, que é A Rosa do Povo, né, que é aqui uma edição nova da Record, né, e a Record está fazendo agora todas as reimpressões da obra de Drummond, com projeto gráfico novo, enfim, bastante interessante. E o quanto esse livro é o Drummond, digamos, quase comunista, né, socialista, enfim, né, tudo que ele tem para passar. E quando ele fala dessa questão da máquina do mundo, acho que perpassa um pouco por aí, né, Elisa? Dessa questão do Drummond, né? Eu queria que, de repente, falasse um verso aqui um trecho dessa obra aqui, para a gente poder, o pessoal que está nos acompanhando aqui, poder lembrar dele, de repente, viu? Tá, eu vou ler os primeiros versos até onde ele fala da máquina do mundo, né? Ui. A máquina do mundo. E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas pedregosa, e no fecho da tarde um sino rouco se misturasse ao som de meus sapatos, que eram pausado e seco, e aves pairassem no céu de chumbo, e suas formas pretas lentamente se fossem diluindo na escuridão maior, vinda dos montes e de meu próprio ser desenganado. A máquina do mundo se entreabriu, para quem de a romper já se esquivava, e só de o ter pensado se carpia. Ele fala aí dos montes aí, né? Falando dos montes, a estrada de Minas, ou seja, pedregosa, falando também nessa coisa do entulho, né? Ou seja, né, desse desmoronamento, né? Que a mineração, né? Tanto causava, né? Um jovem diluindo, né? Ele fala diluindo e desenganado, né? Ou seja, né? Então, assim, meio perdido, né? O Ghosh, né? Ghosh, ele até falou numa entrevista sobre essa questão do Ghosh, né? Que teve uma tradução do poema, né? E do poema das Sete Faces, que abre alguma poesia, né? E ele diz que o camarada não entendeu bem, e aí botou gaúcho. Achou que fosse um erro qualquer, e aí colocou gaúcho, né? Mas aí, seguindo aqui o poema, né? Abriu-se majestosa e circunspecta, sem emitir um som que fosse impuro, nenhum clarão maior que o tolerável, pelas pupilas gastas da inspeção contínua e dolorosa do deserto, e pela mente exausta de mentar toda uma realidade que transcende a própria imagem, que debuxada no rosto do mistério, nos abismos. Semog, Drummond é um camarada, ele cometia sonetos, né, também, né, mas era um camarada que você conseguia ler
com perfeição, com suavidade, os poemas dele soltos, né? Os poemas que não eram rimados, né? Como esse, por exemplo, né? Sem um choque. Às vezes eu leio o João Cabral. Eu acho, ele escrevia muito soneto, mas esse poema prosa dele, eu acho que foram os grandes lances, né? Tem 2 poemas dele assim que eram a minha obsessão, né? Principalmente nos anos iniciais da minha escrita, que é o E Agora José, né? E Agora José. Que virou música, mas essa questão, isso que você estava falando, o Wellington, dele ter assim um viés desse livro ser um dos livros que mais parece de esquerda nele, eu acho que ele era um cara justo, que ele era um liberal com certeza, mas liberal do ponto de vista de liberalismo, né? Que as liberdades são garantidas, o bem-estar humano tem que ser garantido e a sociedade tem que estar em volta dele, não esses malucos de liberais que existem aí hoje, que não entendem nada, não estudaram nada. Então, o E Agora José, que é uma tragédia, né? Eu me sentia... E o outro era, no meio do caminho tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, nunca me esquecerei, os olhos, nunca me esquecerei das retinas desses olhos, ou qualquer coisa assim. Aquilo me dava uma vontade de escrever, mas de escrever assim para responder aquele texto, né? Nunca consegui, claro que influiu para caramba na minha construção, mas era de uma simplicidade e de uma possibilidade de mexer no leitor que eu fico fascinado ainda hoje, né? Eu tenho alguns soltos, mas aqui, ó, tá tudo aqui, ó. Isso é um fantástico, essa obra. E bem velhão, né? Deixa eu ver, nem sei de quando é. 76. Essa edição, ela tem uma capa 10 verde. livros. Tem capa verde, tem capa... Essa é de 76 da José Olímpio. Mas você estava falando da coisa do meio do caminho, né? Sim, Elisa. Não, eu ia falar que esse E Agora José foi também um dos poemas que eu acessei no livro didático. Semog falou, eu lembrei também. Era Esmalha e Agora José. O Drummond, no meio do caminho tem uma história muito fantástica, né? Porque o Drummond fez uma espécie de biografia no meio do caminho. Ou seja, ele escreveu um livro sobre tudo que disseram desse poema, né? Porque o que era interessante é que ele mesmo falava que não dava muito para esse poema. Né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Nunca me esquecerei dos olhos dessas minhas retinas. Deste fato na vida de minhas retinas tão fatigadas, né? Então, ele assim. Mas é um poema que marcou depois e virou quase uma questão política, né? Porque viam nesse poema aí uma espécie de ideologia, uma ironia, né? Dependendo da época, né? Ali pegou Vargas, né? Logo quando ele foi lançado, né? No período Vargas, né? Então perpassava essa ideia também, assim. Confronto com o poder. É uma coisa maluca, né? Tipo assim, quem é a pedra, né, que está no meio do caminho, né? Sabe? Então, por aí. Mas diga, Elisa. Não, coitado do poeta, né? Não, eu ia falar que tem uma frase da Nina Simone que eu gosto muito, que eu vou parafrasear, né? Que ela fala que é impossível que o artista não reflita o seu tempo, né? E eu acho que é muito isso, né? Todos os poetas, de alguma forma, né? E aí essa questão quando você fala, né, que surgiu essa questão, né, que pedra que é essa, né? E às vezes acontece mesmo, né? Que tá ali oculto. Às vezes não é nada no fundo, né? O povo fica caçando coisa onde não tem mesmo, mas também tem o oculto, né? Porque o poeta tem esse lugar, né? Onde ele pode fazer essa crítica, ele pode apontar, ele pode, como se diz, apontar o erro mesmo e trazer as coisas
de uma forma poética, mas denúncia que eu queria falar. Ele pode denunciar ali através da poesia. E eu acho que os poetas, né, os escritores, os artistas, né, fazem isso de uma forma fenomenal. E eu acho que Carlos Drummond ele fazia isso também, né, a crítica ali política, social da sua época. Ô, Semog, e o quanto a tua produção incomoda? Você já pensou nisso? Já pensei, porque, na verdade, eu não escrevo para incomodar, eu escrevo para mexer com o sujeito, né? Então, tem alguns textos meus, por exemplo, Se Ela Fez o Desfaço, que é um texto lá de num dos primeiros ou do segundo livro, né? A 13 de maio fica decretado o luto oficial na comunidade negra, e aí daqueles que comemorarem esse 13, porque liberdade se toma, liberdade não se recebe. Não, liberdade se toma, não se recebe. Dignidade se adquire, não se ganha, qualquer coisa assim. Esse poema, cara, aparece em tudo quanto é buraco. É impressionante. Uma vez eu fui na Bahia, aí estou lá num bar com o pessoal de lá, aí eu começo a ler e está lá o tal poema. Se Ela Fez o Desfaço, eu falei, rapaz, esse poema é meu. Aí eu fui para o cara, perguntei, onde você tirou esse poema? Do meu amigo aqui, que era o Zé Carlos Limeira, no livro que eu tinha escrito com o Zé Carlos Limeira, o Tabaco. Desse meu amigo aqui, ó. Você que é esse aqui? Eu que sou esse aí. Você pagou alguma coisa para ele? Nada, não precisa não, já está aí, todo mundo está lendo. Esse é um. O outro poema que eu tenho também, que é bastante instigante, é um poema chamado Ponto Histórico. Não é que eu seja racista, mas existem certas dores que só os negros entendem, aí existe um tipo de amor que só os negros sabem dar, e vai, existe uma dor que só os negros sabem sentir. Esse poema também circula muito. E tem outros que são poemas de combate mesmo, poemas de formação, né? Poemas de militância. Aí esse tem uma aceitação imensa na garotada, com professores. Eu fui homenageado numa feira literária de uma escola, e os alunos, os estudantes, né, desde o primeiro segmento até lá os meninos de 14, 15 anos, todo mundo sabia dos meus poemas, ler os meus poemas, interpretar os meus poemas. Então, um monte de combatentes, de militantes do movimento negro sabendo o que era racismo. Isso é impressionante, isso é muito legal. Agora, no princípio da nossa conversa, nós falamos do interesse dos professores aí de Itabira de trabalhar poesia dentro da escola. Aqui, principalmente, você sabe, com literatura negra, a coisa é mais difícil. Mas nós tivemos, eu e outros autores negros, tivemos maior receptividade, é claro que alguns mais que outros, em escolas públicas. Eu já fui a São Gonçalo, já fui a Nova Iguaçu, já fui a Jacarepaguá, já fui a Cabo Frio, com professores trabalhando obra minha com seus alunos naquela dimensão que eu estava falando, né? De formação crítica do estudante, das habilidades de se constituir um cidadão a partir do confronto com as injustiças do mundo, né? Isso é muito legal, mas é um trabalho de formiguinha e quase que a revelia dos programas que as secretarias de educação oferecem, porque as secretarias fazem um pacote e manda para a escola, né? E ali o professor tem que se virar para conseguir construir. Eu espero que a Itabirito, a Secretaria de Educação daí, Secretaria Municipal de Itabirito, tenha tido essa preocupação de colocar dentro da grade curricular o estudo da obra de Drummond. Porque senão vai ser um professor aqui, outro aí, porque o que vem para o professor dentro da sala de aula, da burocracia em volta, não é mole. Aí não há projeto pedagógico que consiga se sustentar. E Elisa, como é que é a sua poesia? Tá. Não, eu ia falar para ele eu ia concordar com ele que eu acho que é importante que a escola abrace, sim, né, que não fique um professor, né, correndo atrás, porque às vezes é um projeto do professor. Aqui acontece isso, né, eu fui para uma escola que é a convite de uma professora, e é interessante, é maravilhoso que comece um movimento, mas é claro que o peso fica muito maior
e o impacto é muito, né, muito maior se a escola, né, se a secretaria, na verdade, de educação assume isso e que seja feito, né, em toda a rede. Então, o meu trabalho, eu acho que foi bem impactante, Memórias da Pele, né, o poema mesmo que dá título ao livro. Eu acho que até hoje tem uma repercussão muito grande, é um poema forte, é um poema denúncia, então, normalmente, até hoje ainda causa muito impacto, assim, né, de pessoas que choram, de pessoas que se identificam. Então, é um poema que marcou muito. Já teve gente que fez performance com ele, então é bem marcante. E no livro de contos, também tem uns 2 ou 3 textos, assim, que eu tive muito feedback, assim, que teve muito retorno, porque Sem Fantasia é um livro muito... que traz a realidade de uma forma muito crua, assim, né? Então, eu tive, pelo Farpa, eu tive em Jacarepaguá, na escola lá, e teve uma aluna, né, uma jovem, 16 anos, assim, ela pegou o livro e leu o primeiro conto, assim, ela leu para todo mundo, né? E você sente que a galera se identifica e fica impactada, né? Então, eu acho que tem sido bacana, porque a ideia é essa também, né? Eu acho que eu não sei se eu poderia dizer, né, para que eu escrevo no sentido geral, mas Sem Fantasia eu escrevi para incomodar mesmo, tipo, são coisas que todo mundo sabe que acontece, não tem nada novo sem fantasia, tipo assim, eu não trago informação nenhuma nova, são realidades que a gente vive no dia a dia, mas a ideia será que deveria ser assim? É provocar, sabe? Será? Então, misturo ali ficção, realidade, tento colocar muita poesia, que eu não consigo escapar dela, mas a ideia é meio que dar uma chacoalhada, sabe? Dar um tapa, assim. Então, é isso, tem sido bacana, tem sido gostoso. Eu queria dizer que Farpa é a festa da palavra de Paraty, né? Farpa, e em Paraty também tem o Jacarepaguá, então tem um bairro também chamado Jacarepaguá, se não me engano, não é isso? O Farpa que eu falei é o Festival Arte da Palavra, né? Arte da Palavra, Mas, enfim... Obrigado. Eu estive lá no Farpa esse ano, e é um grande festival, promovido pelo Sesc de Paraty, bem legal esse evento. Elisa tem um trabalho muito grande com o Fusei Literário, lá, é uma militante da poesia, enfim, tem uma presença muito importante, né? A gente que é militante antigo, né, Semog? Fomos do Maioria Falante, no jornal que a gente... Lá atrás de lá atrás. Lá atrás. E, não, enfim, era um momento, porque foi um momento de reorganização do movimento negro. Então, ao mesmo tempo, estava surgindo uma imprensa negra de combate ao racismo e, de certa forma, pela luta pela democracia, né, pela consolidação da democracia. Estava surgindo a literatura negra de uma forma mais sistêmica. Nós não chegamos a ser um movimento, acho que nós fomos uma ação capilar, porque em todo o Brasil tinha escritor negro, e só foi possível o avanço desses escritores através dos encontros do movimento negro unificado. Do movimento negro, desculpem. Então, havia os encontros, e nos encontros os poetas se encontravam. E começamos a falar da necessidade de ter um primeiro encontro desses escritores. Antes, nós já tínhamos estado na Bienal Nestlé de Literatura, num primeiro momento, numa segunda Bienal, eles ofereceram um dia inteiro para se falar sobre literatura negra, e aí começou o pau comer, porque não existe literatura negra, não tem literatura negra. Aí o Grupo Negrícia, que eu fazia parte, fez lá um tratado de literatura negra, o que era a literatura negra. Não, tem sim. Aí o que é? Está aqui. Aí, conceito sem pé, sem cabeça, mas era um conceito de literatura negra.
E aí, simultaneamente, começou o interesse, porque nós militávamos mesmo, né? Você fazia recital em presídio, bar, praça, rua, universidade, aonde fosse, a gente estava levando a literatura negra. E a coisa mais bacana é que esses escritores começaram a se corresponder uns com os outros. Até que teve o primeiro encontro de poetas e ficcionistas negros em 82, depois o segundo em 83 e o terceiro em 84. E assim, a evolução, no terceiro, que foi em Petrópolis, foram lançados 35 títulos de autores negros na Biblioteca de Petrópolis. Você imagina, sexta-feira, no sábado à noite, aquele monte de crioulo na Biblioteca de Petrópolis, a polícia veio rapidamente e mandou os camburões para nos proteger, né? Então, depois desse toque, nós saímos protegidos pela polícia, foi muito legal aquilo. Nós gostamos muito, aí entramos no ônibus que nos conduziu ao Sesc. Então, é uma história de aventura. Sobre qual é o estágio que nós estamos agora? Ainda há necessidade de afirmação de uma literatura negra? Essa é a primeira questão. E há porque o racismo está violento. Do meu ponto de vista, há porque o racismo está violento. Agora, como é que essa literatura negra entra no mercado? Principalmente aquele mercado que nós falávamos no início, quem compra o livro negro? Porque você tem aqui no Rio de Janeiro, alguns municípios têm autonomia, e me parece que as escolas do Estado, a escola dos Estados tem autonomia para o professor escolher a obra no programa, e alguns municípios há autonomia também para o professor escolher a obra. Mas o que nos interessa é onde está o dinheiro do MEC. A gente quer ter os nossos livros naquela lista. Que aí é outro papo, porque se eu tenho um ou dois livros ali, dissemina o meu nome. Dissemina o meu nome, não é o celular, não. Dissemina o meu nome dentro dessa coisa literária e outros autores. Fala, então, o que acontece? Para a gente tem que fazer um movimento nessa direção, é de fazer pressão para que o FNDE comece a colocar nas suas listas de obras autores negros. Não é que não tem autores negros lá. Mas, por exemplo, o pessoal que publica independente, o pessoal que não tem um vínculo com as editoras, mesmo as editoras negras, não tem acesso. Isso. Né? Há necessidade de democratização desse acesso. Já foi uma dificuldade construir uma literatura negra com conceito, com princípio, com teses de doutorado e mestrado falando dessa literatura. Isso tem. Agora ela tem que se consolidar no mercado. E Elisa, pegando esse gancho aí do CEMOG, né? E essa questão da autoria negra feminina, como é que você vê isso, sobretudo no lado da poesia, né? A gente tem a primeira poeta a publicar livro, uma poeta negra a publicar um livro no Brasil foi a Firmina, que publicou lá em 1875, né? um livro de poemas, né? E como é que você vê essa questão no contexto da literatura, né, feminina de autoria negra? Eu acho que temos muitas escritoras. E aí, para além do mercado, tem a questão do mercado, né, da venda do livro, mas também tem a questão da visibilidade, que eu acho que é um dilema, né? Como que você sabe que a pessoa existe, por exemplo, né? Por isso que eu gosto de alguns trabalhos que são menores, né? Feiras, festas literárias, como essa aqui, por exemplo, aqui, né? Fritabira, tantas outras que são menores, mas tem esse olhar para dentro do país, né? Que a gente falou isso um pouquinho há um tempo atrás, lembra? A importância de se olhar quem está no território, né? Porque o brasileiro, por muito tempo, olhou para a literatura fora, né? E é lá que está bom, é lá que escrevem bem, a gente tem que trazer de lá para cá. E aqui a gente tem muita gente escrevendo, né? Tem muita gente escrevendo, tem muita gente publicando de forma independente, com editoras pequenas, e a prova disso, né, eu quero, daqui a um tempo, acho que o ano que vem, aprofundar um pouquinho, que eu quero trabalhar falando sobre literatura de autoria feminina.
E se a gente pega os grandes prêmios, né, os prêmios brasileiros, a gente vai ver a presença da mulher, como que está a presença da escritora, né, ali, escritoras negras também, claro, como sempre, muito menor o número, né, mas tem. Né? Então, se a gente está, a mulher, no fundo, está invadindo, está entrando porque está chutando literalmente a porta. E a mulher negra, mais ainda, com o chute com as duas pernas, né? Tipo, a gente entra porque a gente faz força, mas não pode se dizer que não tem. Eu acho que o grande dilema é entrar no mercado, ficar no mercado e visibilidade. O que ajuda muito, eu acho, são as redes, né? As redes sociais, eu acho que dá uma abertura, né? A gente se localiza, a gente se encontra nessas redes sociais, mas ainda assim, eu acho que esse é o grande desafio, dar visibilidade. Por isso a importância, que eu acho que é importante, os festivais, as feiras literárias, esses eventos, onde você consegue dar visibilidade para os autores. E também os trabalhos acadêmicos, né? Eu acho que também eu li agora, estou lendo, né, duas autoras, que é a Miriam Cristina Santos, que publicou Intelectuais Negras, e a Helene Fernandes, que também fez um trabalho muito interessante, porque elas falam sobre poesia, né? As duas trazem essa questão também da poesia negra feminina. E a Helene fala da Lívia Natália, da Conceição Evaristo, também, que é uma grande poeta, da Tatiane Nascimento, lá em Brasília. Então, eu acho que esses trabalhos também contribuem muito, não só no sentido de afirmação, né, de reconhecimento, de afirmação, e também a possibilidade de visibilidade. Você leva para a sala de aula, você leva para alunos que estão fazendo aí uma pós-graduação, ou que está fazendo graduação, então você vai incentivando, né? Pensar que Carolina Maria de... Eu, por exemplo, acessei a obra da Carolina Maria de Jesus em 2014. Nunca, na minha vida de escola toda que eu passei, eu ouvi falar de Carolina Maria de Jesus. Então, eu acho que a gente tem que continuar insistindo e fazendo, né? E dando força para quem está no caminho. Maravilha. Eu acho que essa coisa do racismo, né? Porque isso é tão... Essa é uma máquina, outra máquina poderosa, né? A máquina poderosa. Porque a gente vê, quer dizer, a gente fala da Conceição, né? Você lembrou a Conceição Evaristo. Bom, é a autora mais celebrizada do país, Conceição, enfim, muito respeitada. Mas a Conceição nunca esteve na lista dos mais vendidos nesse país. Né? Então, que loucura é esta, né? Ter uma Conceição que não está ali na lista dos tops. Né? Então, isso é muito impressionante. Na própria lista mesmo que você vê, dos mais vendidos nos países, você não tem autores negros, né? Você tem hoje lá o Itamar Vieira, né, com Torto Arado, enfim, mas assim, é muito raro aparecer ali um autor nesse porte. Bom, já tivemos a Djamila, né? Sim. Mas é uma pena mesmo. Conceição, eu sempre penso isso, às vezes quando eu estou em algum trabalho, assim, escola, e dá essa sensação de desânimo, sabe? Você fala, porque você pergunta e a pessoa fala que não conhece. Deixa aqui o recado. Mas às vezes a questão é mais grave, Elisa, porque há um sequestro, há uma intenção contínua e permanente de nos invisibilizar. Invisibilizar. Né? Isso é de uma complicação, porque quando você produz, você é bom, mas o cara acha que tu vai ocupar o lugar de alguém que não devia ser. Aqui mesmo no Brasil, a gente tem um fenômeno louco. Eu costumo dizer que a literatura de língua portuguesa de Portugal passa por uma crise. Né? Não tem surgido lá, talvez Walter Hugo Mães seja um dos caras. Mas aí o que eles estão expandindo essa literatura na direção da África. Mas qual é o escritor que vem da África? O africano branco. Está entendendo? Esse é o nó sério que a gente tem, porque é transestrutural esse troço. Né? E aqui dentro,
na medida que você vai produzindo a obra de qualidade, e se não fosse essas feiras, se não fosse esses nossos encontros, a gente não teria capilaridade nenhuma, porque para colocar um livro, geralmente nossos livros são edições independentes, a gente passa, divide o valor da publicação. Para você botar um livro na vitrine de uma livraria dessa aí, lá vai 70% do preço da capa. Sim. O negócio é brabo, é uma máfia sem tamanho. Então, a literatura negra conseguiu se consolidar porque nós saíamos para os nossos encontros, nós íamos para tudo quanto é buraco vender livro de preto, de literatura preta de combate ao racismo. Até a história do Quilombo hoje é muito bacana, porque havia uma rejeição daqueles bailes black do pessoal de poesia. E quando eles conseguiram fazer uma palestra, uma fala dentro dos bailes black, juntou. Aí a literatura negra com os bailes blacks de São Paulo, depois dentro dessa máquina do mundo, dessa pequena máquina do mundo que nós começamos a construir, foi desembocar na literatura periférica de São Paulo. Essa literatura periférica, claro que ela passa pelo esforço daquela literatura negra que se iniciou nos anos 80. Então, está tudo... O legado. É o legado. É isso aí. Bem resumido, viu, Elisa? Bom, amigos, infelizmente nós estamos aqui nesse final, bate-papo, e bastante interessante juntar vocês dois, assim. Para mim, foi uma grande surpresa, né? Elisa, nós estivemos juntos em Paraty, e no próprio evento da Farpa, né? CEMOG, a gente está sempre falando, está sempre, de alguma maneira, em contato. Então, CEMOG é um batalhador ali, é um incansável escrevinhador, não só de poesia, mas, enfim, agora é um ensaísta também. Né? Tem um texto hoje bonito que eu escrevi para as crianças de um sarau afro-indígena no Facebook. Carta aos estudantes. Toda então, palavra. Queria agradecer a vocês aqui por essa participação. Aí, deixar para a Elisa dar suas última mensagem para o pessoal que está aqui nos assistindo. Depois a gente passa para o CEMOG, enfim. Bom, quero agradecer mais uma vez ao convite, parabéns por essa fritabira. Tomara que os estudantes aproveitem bastante, né, os professores também. Sei que é desafiador fazer qualquer coisa nesse país, né, nesse momento, então parabéns dobrado para vocês, para toda a equipe de produção. E vida longa, né, a literatura. Se alguém quiser saber um pouquinho mais do meu trabalho, estou nas redes sociais, Facebook e Instagram. Ok. Obrigada. Valeu. CEMOG. Eu quero agradecer muitíssimo a você, Wellington, amigo mesmo de longas datas, muitas biritas, muitas caminhadas, muita caça ao jornalismo, a matérias de jornais, né? E também a parceria, o teu avanço como escritor ao longo, e como crítico, sobretudo como crítico, né? Agradecer ao festival pela lembrança e pela ótima conversa que nós tivemos aqui nessa tarde, a Pauliane, que muito atenciosa comigo, o tempo todo muito solícita, e espero que os professores, sobretudo, e os estudantes também, aproveitem bem esse festival, e nós estamos juntos nessa luta aí pela literatura e no combate ao racismo. E vale a pena ler Drummond. Se está chateado, abre numa página assim, dá uma lida que você vai ficar, a alma boa. Drummond sempre, né? Que ele encerra o poema dele aqui: a treva mais estreita já pousara sob a estrada de Minas, pedregosa, e a máquina do mundo repelida. Se foi mudoamente recompondo, enquanto eu, avaliando o que perdera, seguia vagaroso, de mãos pensas. Então, assim, com esse final de Drummond, agradecer imensamente todo mundo que aqui está acompanhando a gente, continue acompanhando o Fritabira pelas redes sociais aí. Aqui as atividades presenciais, tem muita coisa aqui, tem livros para vender, enfim, tem atividades aqui em torno da casa do Drummond, então venham para cá também. Mais uma vez, Elisa, gratidão imensa. Amigo CEMOG, estamos juntos.
é um Ubuntu sempre, para nós todos, viu? Um abraço para vocês e até breve. Prazer, viu, Semog? Valeu, Elisa. Quando eu for a Paraty, eu te procuro. Bem, sim. Beijo para vocês. Boa tarde. Boa tarde. Como é que eu